Então, assim, nossa lição é o espírito de gigolô. O espírito de gigolô. O que é o espírito de gigolô? Olha, mas eu não sabia o que é um espírito, tinha uma mínima noção, porque vi vários filmes em que o gigolô tem aqui um papel de homem que explora a mulher para sexo. Ele, a sua própria mulher, a sua esposa, ele então transforma numa prostituta e ele vive às custas dela. Ele não trabalha e faz dela um instrumento sexual com proveito próprio, o proveito financeiro. Então isso é tráfico de mulheres. Ele inclusive envia ela para vários sítios para ser este é o meu? Eu ouvi aqui um ruído. É o meu não é? Ok. E há homens mesmo, maridos mesmo, casados, que vendem as suas mulheres por um tempo a troca de dinheiro. E isso eu entendi porque filmes que eu vi há muitos anos atrás, histórias reais, e então ilustravam isso. Eu não sabia que havia outro tipo de gigolô, amados, até o Senhor me dizer. Eu estava a orar por uma família conhecida, querida, e então eu não costumava orar juntamente com a esposa e os filhos, o marido, mas naquele dia decidi pôr a esposa, o marido e os filhos juntos, porque o problema é que eu queria são separados, mas nesse dia eu decidi juntar todos e orar pela família toda num todo, para libertar da maldição hereditária. Eis que o Senhor me disse que o marido vai morrer da doença que tem. Esta doença é para a morte. E eu disse, Senhor, esta mulher ama muito este marido, e os filhos amam muito este marido, isto vai ser um caos. Ele é um gigolô, dizer. E depois eu disse, mas gigolô? Ele sempre trabalhou e ama a família, não falta nada à família. E então o Senhor me fez examinar. Ele divide tudo com a mulher, todas as despesas têm que ser divididas às meias. Então todo homem que divide despesas às meias com a mulher, ele é um gigolô, porque o marido tem que assumir toda a responsabilidade da casa. A mulher foi feita como adjutora. A mulher está lá para ajudar. E por isso, mas ela também trabalha. O que é que ela faz com o salário? O salário da mulher é da mulher. E a mulher pode se responsabilizar-se por muitas outras coisas para ajudar o marido, mas é o Espírito Santo que ministra o coração dela em como ela ser uma adjuntora eficaz, em que ajuda o marido e o marido não sinta todo o peso de responsabilidade da família. E hoje é aquela coisa, fui devagando. E se o marido não estiver a trabalhar por alguma circunstância, este é um caso à parte. Este é um caso à parte. Então, se o marido não está a trabalhar por uma circunstância adversas, ficou desempregado de repente, foi despedido ou ficou doente, então a mulher ali tem que assumir toda a parte, não há como, porque ela está ali que é para ajudar. Mas se a mulher trabalha, o homem trabalha, é o direito do homem, é o direito, não é o dever, é o direito do homem assumir todas as responsabilidades da família, porque ele é o varão, ele é o marido, ele é a cabeça da mulher e ele foi posto como o responsável, o protetor da mulher. Ora, vamos ver aqui em Efésios, primeiramente eu então fui investigar no dicionário para ter a certeza daquilo que eu iria falar. Então aqui diz, eu fui investigar, diz, ora, diz a Bíblia acerca, não, espera, onde é que está? A minha definição está ali. O espírito de gigolô, o que é? É um homem que vive às custas de meretriz ou que é sustentado por sua mulher ou por amante
ou por pessoas que vivem às custas do outro. Aqui este é um ponto, mas isso todos sabemos, não é? Que todo homem que vive às custas da mulher é um gigolô, é um oportunista e é como dizem na linguagem do mundo, é um sem vergonha, não é? É um prostituto. E então, mas neste ponto de vista, eu vou focar neste ponto de vista que todos os homens, o Senhor focou nisto com relação a esta família que eu fiquei embasbacada, nunca imaginei que se o homem divide as despesas com a mulher, ele fosse gigolô também, porque gigolô é um termo muito pesado, tem a ver com prostituição, tem a ver com exploração, tem a ver com escravidão. Então, um homem que ama a sua mulher e os dois trabalham, partilham, constroem uma vida juntos, nunca identifiquei isso como um gigolô, mas Deus disse que isso é gigolô, veio de Deus, amados, de Deus, gigolô. Então, você que me está a ouvir, você que é um marido, preste bem atenção a esta mensagem. Então, aqui, o que a Bíblia então diz acerca do marido? Vamos ver em Efésios capítulo 5, versículo 25 a 32, que diz que são os deveres domésticos. Ora, vamos começar mesmo por versículo 22 em diante. Ora, vós mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Até aqui estamos bem. Mas vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, para purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar-se a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Então, é só até aqui. Então, se Deus cuida da sua mulher do jeito que ele exemplifica aqui, e assim como Deus, Jesus, cuida da sua igreja, os maridos devem cuidar da sua mulher. Então, é o dever do marido suprir todas as necessidades da mulher. É o dever e é a obrigação e o dever do marido suprir todas as necessidades dela, não esperar que ela cumpra com as obrigações do marido. Cada um tem o seu papel. O papel do marido é cuidar da mulher e apresentá-la como aqui diz o Senhor, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Isto que quer dizer, é Ele quem deve providenciar para tudo, para que ela não tenha que se preocupar com nada. E se formos ver em Filipenses capítulo 4, versículo 19, o Deus levantou o apóstolo Paulo, ele deixou de trabalhar, mas ele, contudo, continua a trabalhar para não ser um peso para os irmãos. Mas, como Deus providenciou, Deus tocou no coração de todos da igreja de Filipenses, deram-lhe tanto, que ele até teve que dizer, não me deem mais, já chega, porque eu já estou habituado
Quando tem pouco, eu estou contente. Também quando tem muito, eu estou contente. Eu já estou habituado a conformar-me, estou crucificado com Cristo. Então eu sei que Ele, pelas suas riquezas, Ele suprirá as minhas necessidades. Eu já o conheço. Eu sei que Ele cuidará de tudo a meu favor. Então não precisa me dar mais. Assim é o marido, amados. Assim é o marido. Deus cuidou dele o tempo todo. Aqui, se nós vemos aqui também, eu agora por acaso não tomei nota deste versículo, mas creio que está em João. Se não está em João, está em Mateus, em que Jesus, acredito que está em Mateus, em que Jesus disse aos seus discípulos, é Mateus, Lucas, disse aos seus discípulos, quando eu vos enviei sem nada, sem dinheiro, sem bolsas, sem alforjes, em missão, vos faltou alguma coisa? Eles disseram, não há nenhuma. Então, é para provarmos aqui que, segundo as riquezas dele, ele supre todas as necessidades de todo o corpo de Cristo, de todas as suas igrejas, todos os missionários. Ele se enviou numa missão, ele vai suprir necessidade. Então, o marido se casou, como diz aqui no versículo 31, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão dois uma só carne. Então, se ele deixou tudo e tomou a mulher, casou com ela, então ele tem a responsabilidade para com ela suprir todas as necessidades dela, para que não falte nada. Então não é ela agora que o marido tem que pôr o olho no salário da mulher para que ele tenha as costas aliviadas. Não, mas ele tem que assumir toda a responsabilidade da casa, da mulher, inclusive, tenha ela um salário ou não, o dinheiro dela é o dinheiro dela, é o Espírito Santo que vai tocar no coração dela para ela então levantar os braços ao marido. E nesse caso a mulher, o dinheiro dela é só para ela? Não, ela também tem, ela é uma ajudanta. Uma adjuntora é uma ajudanta, uma adjuntora ela vai levantar os braços ao marido naquilo que for preciso, dependendo do salário do marido, o marido, e dependendo das despesas que tem, não é? Isto é fazer as contas, o salário do marido pode não chegar para tudo. Então ali o salário da mulher vem em boa mão para poder ajudar. Ela é adjuntora, então ela vai ajudar e para suprir necessidade de toda a família e cumprir, porque ele agora não vai roubar, né? Porque ele trabalhou e recebeu, mas infelizmente as coisas não dão. O custo de vida é elevado dependendo da posição social de cada um, não é? Então as coisas se não dão, aí a mulher tem por obrigação de levantar os braços do marido. O marido, tudo bem, eu também trabalho e está aqui, vamos dois juntos, não sofras, porque mesmo assim estamos aqui uns para os outros, é a nossa família, é o nosso lar e construímos juntos. Mas exigir que a mulher tenha, ele não faz mais nenhum esforço, porque esse pronto, não vai trabalhar num outro lugar, só porque a mulher tem um salário, ela também tem que ajudar. Isso faz dele um gigolô, porque ele está a contar com o salário da mulher para poder cobrir as despesas que são dele, que é parte da responsabilidade dele. Não, cada um tem a sua responsabilidade, ele assume toda a responsabilidade da casa, assim diz o Senhor. O marido não tem que pôr os olhos no dinheiro da mulher para poder dividir as meias, não. O Senhor falou, ele foi muito claro e muito direto. Então, isso foi aqui em Lucas capítulo 22, versículo 35, afinal eu tinha posto cá, Lucas versículo 32, Jesus perguntou aos seus discípulos, quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles disseram nada lhes faltou. Então Jesus e o esposo, a esposa é a sua adjuntora, como ali em Gênesis, vamos ver em Gênesis capítulo 2, versículo 18,
Gênesis 2, capítulo 18, que diz assim: como Deus criou a mulher, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Uma adjutora. É uma adjutora, ela vai ajudá-lo, ela será esposa, será amante, será companheira, será amiga, será conselheira. No provérbio do mundo costumamos dizer, por detrás de um grande homem está uma grande mulher. Uma adjutora é aquela que cobre as brechas, não é? Ela tapa as brechas, ela cuida dos filhos, inclusive a educação. O pai tem parte na educação, mas pelo marido ter uma grande responsabilidade, estar mais tempo fora de casa, então claro que é as mulheres que estão mais tempo em casa que devem cuidar. Os valores, nesses últimos tempos, os valores estão invertidos no seio do lar, inclusive no lar cristão, amados. Os crentes de hoje não ajustam uma moda de viver de acordo com a Bíblia, ainda convertem-se, mas mantêm o mesmo jeito de viver como um ímpio, não ajustam a sua vida de acordo com os padrões da palavra de Deus, dos princípios morais de Deus. Antigamente via-se muito, eu falo pelo lar dos meus pais, a minha mãe trabalhou para ajudar o meu pai. Éramos muitos filhos, e a minha mãe trabalhava dura, o dinheiro era pouco, mas não nos faltava nada. Mesmo no tempo de crise de 1983, muito falando disso, muita gente se lembra, era um momento em que a minha mãe, ela ajudava muito o meu pai, e comprava saco de fubá, saco de arroz, saco de farinha de trigo, saco de açúcar, muitas outras coisas tínhamos em sacos em casa, até dávamos aos vizinhos escondidas para ela não ver, porque era muita fome mesmo. Houve uma seca durante 3 anos e Santo Tomé estava mesmo numa crise de fome terrível, mas não nos faltava comida, graças a Deus. Mesmo se não tivéssemos peixe, mas tínhamos sempre algo que comer. A minha mãe trabalhava para ajudar o meu pai a criar esses filhos todos. O meu pai tinha um salário considerável e ainda tinha cabaz da cantina, que era era um privilégio que davam aos chefes na altura. Mas, amados, meu pai, quando eu me lembro como se fosse hoje, desde criança sempre tive a oportunidade de presenciar esse ato. O meu pai, assim que recebia o salário, ele não ia em lado nenhum, ele corria logo para casa e ia entregar todo o salário à minha mãe. Era algo, eu ficava a ver, e eu me lembro uma vez ela disse: ai não, Leitão, não podes, tens que ter algum homem, não pode ficar sem nenhum dinheiro no bolso. E o meu pai dizia: ai Paula, são muitos filhos, mulher, fizemos muitos filhos e agora eles precisam, têm que estudar, os materiais, as roupas, as comidas, nem chega, não dá para ficar com nada, por isso eu corro, não vá alguém pedir alguma coisa, porque meu pai era muito de dar, ele era muito bom e dava a todos. Então ele, assim que recebia, ia direto, não pagava em lugar nenhum, ia entregar à minha mãe todo esse dinheiro, porque não chegava. Ora, é isso exatamente que o Deus está a dizer. É isso exatamente. Amados, dentro do lar cristão, isto tem que ser assim. Infelizmente, nós mulheres também mudamos muito o curso do comportamento, mas, amados, a Bíblia ela é muito clara. Nós temos que renovar os nossos pensamentos pela palavra. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, e apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, sujeitarmos a Deus, para que realmente tenhamos um lar cristão saudável, vivendo pelos princípios éticos de Deus,
para que nós tenhamos uma vida realmente santa, que agrada a Deus, que a fragrância do nosso lar flua, ministre o coração de Deus e o nariz dele, ele recebe a nossa fragrância como um cheiro suave, não é? Porque ele vê justiça, ele vê amor, ele vê que o homem está a ocupar o seu lugar e a fazer o seu papel, ele vê a mulher está a ocupar o seu lugar, a desempenhar o seu papel, e ambos se completam, ambos estão em harmonia, e quando tudo está em harmonia há paz, e quando tudo está em paz há justiça. Então não há como Deus não se agradar desse lar cristão. Mas as mulheres também têm que cooperar com Deus e moldar os seus pensamentos para que os homens possam confiar. Não é nem todas as mulheres realmente o homem pega o salário e vai entregá-la toda, porque a mulher realmente não se pode confiar. Antes do marido receber o salário, ela já fez o window shopping, ou seja, ela já viu todas as montas, ela já sabe o que é que ela vai comprar no final do mês, essa roupa aqui, essa roupa ali, essa roupa ali. Antes de receber o salário, o dinheiro do marido e dela já acabaram só em compras, só em coisas desnecessárias. Amados, há pessoas assim, eu conheço pessoas assim, não é? Não é uma questão de estar aqui a apontar o dedo, mas de uma forma geral, todos nós sabemos que há mulheres assim, mas todo homem também tem o direito de disciplinar a sua mulher. Todo homem, Jesus disciplina a sua igreja. Todo homem tem direito, todo marido tem direito de corrigir a sua esposa. Jesus Cristo, ele corrige a sua igreja. Todo marido tem direito de instruir a sua esposa. Jesus Cristo, ele instrui a sua igreja. Ora, se a esposa não acatar com as instruções, com a correção e com tudo aquilo que o marido está a fazer para que realmente sejam bem-sucedidos, então chega uma altura, tudo tem um tempo, não é? É buscar aconselhamento, é buscar ajuda, mas quando a mulher não dá, pega na mulher, vai entregar outra vez à sua mãe. Não maltrate, não levante voz, não levante mão, não é? Porque não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito Santo. Muitos maridos querem educar a sua esposa com porrada, com estaladas, com socos e pontapés. Amados, isso não vai a lado nenhum. Você vai acabar por matar a esposa e você está a cometer crime de violência doméstica diante de Deus e diante dos homens. Você não vai longe, então você vai constituir até um gigolô. Isso vai ser mesmo o marido que bate a mulher para fazer aquilo que ele quer. Ele é um gigolô, porque um gigolô força a esposa a fazer aquilo que ela não quer e aquilo que é contra a vontade e é contra a lei e contra os direitos humanos, vai contra a integridade e a dignidade moral e do físico, do corpo físico e toda a outra área, pode ser financeira e por aí fora. Então, uma esposa contribui com um esposo para o avanço do Evangelho. Não é assim que todos nós fazemos, tanto nós como esposa do Senhor Jesus, nós contribuímos para o avanço do Evangelho. Aquele que é realmente amigo, que ama, que não tem os olhos no dinheiro, ele vai ver muitos de uma forma mundial. Nós contemplamos a lei do dízimo como uma bênção, por sabermos que naqueles tempos Deus aplicou essa sanção ao povo israelita e disse: se eles arrependerem-se e ouvirem a voz do Senhor e cumprir com aquilo que Deus fizer, então Deus vai repreender o devorador que ele estava a consumir a vinha e por aí fora, porque eles estavam a roubar ao Senhor tudo aquilo que davam. Em primeiro lugar, não construíram o templo, abandonaram o templo do Senhor, e aquilo que davam, eles comiam e não faziam. Não, é Malaquias 3, vai lá ler, leia mesmo Malaquias 1, 2 e 3,
eles não faziam caridade, não honravam os órfãos, as viúvas, os jornaleiros, quer dizer, eles não davam a caridade nenhuma, todo o dinheiro era para eles. Então Deus mandou-lhes mesmo uma sanção, deixou que o diabo lhes roubasse, entrou-lhes o espírito devorador, então eles clamaram a Deus, então Deus disse, vocês me roubam, então o que é que vocês têm que me cultuar a mim, mas também têm que pagar o preço do primeiro e segundo mandamento. Como é que vocês vão provar a mim que me amam se a igreja, se eu faço justiça a todo o povo, não é? Se eu supro necessidade da minha igreja, é para que a minha igreja também pague o preço do segundo mandamento. Vai e supra também a necessidade do seu próximo. Então, vocês não fazem nada disso, não fazem e fiquem com tudo. Então, isto é avareza. Os avarentos não têm parte comigo. Os ladrões não têm parte comigo. Os oportunistas não têm parte comigo. Os hipócritas não têm parte comigo. Então, veio a sanção. E Deus prometeu, se vocês se arrependerem, eu repreenderei o devorador. Então, essa lei, muitos nós pegamos nessa lei, aplicamos para nós, não é? Mas, infelizmente, as igrejas estão a abusar e a roubar. São as igrejas, os líderes agora que estão a roubar as pessoas, não é? Deus também já está por ponto final em tudo isto. Aos pouquinhos, aquele que viver, verá. Mas aquele que é sábio vai buscar esta lei, aplicar para si, mas com sabedoria, porque funcionou para os antigos. Deus cumpriu. Deus disse, se você der os dízimos, eu repreenderei o devorador. Então, aquele que fez, funcionou. Então, hoje nós fazemos porque funciona. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, nós, igreja, que amamos ao Senhor, nós não vamos olhar para o nosso dinheiro, mas nós vamos olhar para a nossa fé e para o amor de Deus, que Deus também não encolhe a sua mão para nos dar quando Ele quer nos abençoar. Ele, quando nos quer abençoar, Ele nos abençoa. Boa medida, retratada e sacudida. Ele é um Deus que cuida de nós. Ele é um Deus que cura, que sara, que abre o caminho onde não há, fecha a porta da maldição. Então, nós, como esposa dele, nós vamos amá-lo, né? E aquele que ama, cuida. Então, vamos cuidar da casa dele. Então, é nesse espaço, a mulher, a esposa, contribui com o esposo. E Jesus faz assim, ele supre nossas necessidades e nós vamos continuando a dar. Lucas 6:38, dai e ser-vos-á dado. Então, uma esposa, ela contribui. Deus não está à espera que nós tenhamos nada, amados. Deus não está à espera que nós tenhamos nada. O apóstolo Paulo não tinha nada. Não é? Quando Deus lhe parou, ele ficou sem nada. Deus despiu-lhe todo. E como é que ele começou a pregar? Ele supriu. Jesus Cristo, quando veio ao mundo, ele não trouxe nada. Ele nasceu na barriga, pela barriga da Maria, nasceu nu. Mas quando ele, é de certeza que nada nunca faltou a Maria para cuidar dele durante o crescimento dele. E quando ele começou aos 12 anos a fugir da Maria e a pregar nas sinagogas e nos templos e por aí fora, ninguém também lhe providenciava, mas Deus providenciava. Então, durante o tempo do ministério dele, Deus sempre lhe deu com Deus nunca permitiu que lhe faltasse nada. O Pai providenciou. E assim, ele, quando envia os discípulos, ele enviou os discípulos, ele lhe disse, quando eu vos enviei a algum lugar sem comida, sem dinheiro, sem alforje, vos faltou alguma coisa? Não, porque ele providenciava para que alguém desse dinheiro, desse comida, desse o abrigo. Quem é que sustentava mais o ministério de Jesus Cristo? Eram as mulheres, a Maria Madalena, a que foi a outra que foi liberta de 7 demônios e muitas outras. Eram elas que sustentavam o ministério de Jesus com as suas fazendas, davam dinheiro, davam tudo o que tinham. Elas, entretanto, quem é que fazia isso? Era o Pai que providenciou, tocou no coração dessas mulheres para sustentarem ao Mestre. Assim somos nós, não é? É Deus quem põe pessoas no caminho, fala o coração para dar aquilo que tem, para sustentar a sua igreja. E assim, aquele que tem fé, aquele que vive pela fé,
crê que nunca vai faltar nada, amados, nunca falta nada. O Senhor supre necessidades. Nem que seja o último dia, Ele é fiel. Ele promete que Ele suprirá a riqueza, Ele supre sempre. Ele cuida da sua igreja. Assim é o marido. Nada deve faltar à mulher. O marido só em casos excepcionais, mas falando de uma forma geral, é o marido quem tem que cuidar da mulher. Então, se o marido deve amar a sua esposa, assim como Cristo ama a sua igreja, então o marido não pode exigir da mulher o salário dela para cumprir com as suas obrigações do marido, ou fazer planos com o salário dela. Não, o marido não pode fazer o plano com o salário da esposa. Todo o salário do marido é para a administração da casa. Cabe à esposa, mais uma vez, ter amor genuíno para então levantar os braços do marido para o bem-estar do lar e da família dela como adjutora. Uma boa adjutora, ela contribui com o marido para o sucesso do seu lar. Assim disse o Senhor. Uma boa adjutora, ela contribui com o marido para o sucesso do lar. Ela não precisa de esperar para saber se o marido tem o suficiente. Se deu, ela já vai saber quanto é que o marido tem. Ela já sabe se o dinheiro do marido cobre tudo, mas ela vai sempre surpreender o marido. Ela compra aquilo que o marido precisa. Se o marido precisa de meias, ela compra meia. Se o marido precisa de uma cuequinha, ela compra uma cuequinha. Se querem, tem um sonho de fazer um projeto, mas o salário do marido não dá, ela vai, do salário dela, ela vai tirando todos os meses um pouquinho, e quem sabe até vão de férias, não é? O salário do marido não dá, cobre as despesas todos os meses, o salário dela está livre, ela vai comprando ali, mas uma mulher sábia, ela vai pondo de lado. Olha, eu não vou dizer nada ao meu marido, mas este ano nós vamos de férias, não precisa ser umas férias lá fora, mas vamos ficar dentro, vamos ir para um hotel com a família, vamos ficar ali um fim de semana, ou que um bom marido é este, ele assume todas as despesas da casa, e a adjutora também tem que ser sábia e vai tendo sempre um projeto. Olha, o marido assim, ela vai sabendo com o marido o que é que ele gostaria, qual é o sonho. Amados, o marido e a mulher tem que andar em união, não é? O marido e a esposa tem que andar em união e fluírem no mesmo espírito, fluírem numa mesma direção, para que haja prosperidade de Deus no lar, mesmo que eles não tenham um salário além, mas se há união, há comunicação efetiva, não é? Porque é preciso haver uma comunicação efetiva, é preciso haver justiça. Há maridos que escondem, têm segredos do seu salário para a mulher. Esse marido é um gigolô, esse marido é um bandido, porque ele tem planos fora do lar e ele é um adúltero. Mas um marido que se preocupa e foca na sua família, ele vai ter uma comunicação aberta, uma relação aberta com a esposa. A comunicação é eficaz e há planos para o futuro. Ora, um homem ou uma mulher sem um alvo perece. Então, toda boa família, aquela que quer ser bem sucedida, ama a mulher, ama o marido, o marido ama a mulher, e os dois querem ver o seu lar com luz, onde há paz, harmonia, amor, e fluem no mesmo espírito. Eles vão ter uma comunicação efetiva e vão fazer planos juntos. A mulher, não dá para mim, sabe, o salário é pouco, temos essa despesa, temos essa, e nós precisamos de comprar isso. Marido, deixa lá, vamos ver como é que as coisas vão. Ela já viu a preocupação do marido, ela até surpreende o marido. É assim que o nosso mestre faz com a sua esposa. Ele promete-nos as bênçãos, mas nós nunca sabemos quando é que as bênçãos chegam. Quando nós damos por conta, ele nos surpreende, as bênçãos chegaram, não é? As bênçãos do Abraão chegaram. E a mulher pode fazer a mesma coisa, não é? A mulher pode ir surpreendendo o marido, e aliás, esses gestos de surpresa que são edificantes, vai até acumular moedas, até notas de amor no coração do marido. Acumulamos tesouros no céu, que é acumular notas e moedas
no banco do amor do coração do marido e da esposa, a vice-versa. Amado, não há nada como união. Não é? Um marido que é gigolô, ele promove separação, ele promove ódio, ele aborrece a sua carne. Aqui mesmo em Efésios diz que o marido, não é? Ele não aborrece a sua própria carne, aqui no versículo 29, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor e a igreja. Se o marido deve amar a sua mulher como a si mesmo, então se ele ama a si mesmo, aquilo que ele quer para ele, ele vai fazer a mulher, e ele nunca vai querer fazer nada daquilo que, se alguém fizesse a ele ou o aborrecesse. Ele vai promover a paz na mulher, ele vai dar à mulher uma estabilidade no coração dela. Ele nunca vai fazer com que ela pense que o dinheiro dele está aí para outra mulher, ou tem outros planos que não sejam o da família, que não seja dos dois. Ele nunca vai esconder o salário para ela, ele nunca vai esconder a conta bancária para ela. Só se ela for uma mulher que não se pode confiar, então ele está a proteger. Mas se há uma relação aberta, se há confiança, se há respeito, há amor, a comunicação efetiva. O que é uma comunicação efetiva? É uma comunicação em que os dois entendem aquilo que um diz, o outro entende, e aquilo que o outro diz, o outro entende. A harmonia, o feedback, a compreensão, não é? E então isso é uma comunicação efetiva. Não há proteção de interesses próprios, mas os interesses são comuns. Ninguém está a proteger o seu próprio interesse, mas estão todos a trabalhar, fluindo no mesmo espírito, rumando numa mesma direção, em prol do bem-estar e do sucesso da família, do lar que tenha em todos os ângulos. Então é aqui que se aplica esse provérbio. Por trás de um grande homem está uma grande mulher. Então a mulher, pelo fato do marido cobrir todas as despesas, ela agora não vai relaxar também a explorar o marido, não é? Aí ele paga tudo, mesmo que não sobre nada. Se não sobrar paciência, o meu dinheiro é para eu comprar roupa, é para eu comprar os meus sapatos. Todos os meses você vai gastar dinheiro em roupa e sapato, todos os meses você tem um batom novo, todos os meses você tem algo novo, muito chique, você tem que comprar. Então você você vai destruí-lo, porque chega uma altura ele vai ficar cansado, ele vai arrebentar, você está a acabar com o teu lar. Mas se você for uma mulher de visão, você for uma mulher que com alvos, então este lar, o salário do marido pode ser pouco, mas com esse pouco, com amor, Deus vai derramar a bênção, vocês vão conseguir administrar e nunca faltará nada, nem para um nem para o outro, porque está tudo sob o controle. E se o marido também fizer a mesma coisa, e ser honesto para com a esposa, o salário não está a esconder o salário da mulher, e ele está a cumprir com as suas obrigações, ele está a ocupar o seu lugar como varão, como Jesus ocupa o seu lugar como cabeça da igreja. E o marido ocupa também um lugar como a cabeça da família, então ele está a cumprir com a sua obrigação. Amados, não há como Deus não galardoar, não há como esse lar cristão não ser uma bênção. Ao lado dos meus pais foi uma bênção. A pobreza que não ajudou, amados, mas o meu pai nunca levou o salário para a casa da outra mulher ou por aí fora. Meu pai saía a correr e levava o salário para minha mãe, e o jeito com que ele falava, via-se um amor muito grande que ele tinha pela família dele. Paulo, são muitos filhos, nós fizemos muitos filhos, mulher, e agora as coisas estão cada vez pior, não dá. A minha mãe também ali, Leitão, você é homem
O homem não pode andar sem um dinheiro no bolso, tira qualquer coisa, fica com alguma coisa. A mulher não dá, olha, temos isso para pagar, temos isso para pagar, temos isso para pagar. Não dá, mulher, deixa estar, eu vou comendo. E as pessoas também são muito amigas, e as pessoas eram muito amigas do meu pai, chamavam-lhe sempre para dar-lhe sempre alguma coisa também. Ele, como era o senhor, era muito conhecido, meu pai, mas ele não recebia nenhum dinheiro. E às vezes lá, de vez em quando ele ia para o bar, ela dizia: Leitão, toma ali qualquer coisinha, não fica, o homem não fica sem nenhum dinheiro no bolso. Já viu o amor da mulher? o salário do meu pai ia todo para as despesas, mas a minha mãe não gostava que o meu pai ficasse sem nada no bolso. Isto aqui é comunicação efetiva, mas isto aqui é o amor. Ambos estão focados em que nada falte aos filhos, porque fizeram muitos filhos, agora não tem mais remédio, tem que sustentar os filhos, tem ou não tem, mas não falta nada. A minha mãe muito trabalhou, amados, muito trabalhou para ajudar o meu pai, e o meu pai até o fim nunca faltamos com nada, mesmo no tempo de crise. Isso é que deve ser um exemplo, modelo de um lar cristão, amados, em que a união, lá em Salmo 133, onde a união, Deus derrama da sua bênção. Amado, eu muito quis ter um lar assim. Eu muito quis ter um lar assim. Bem, aqui com a última relação minha foi mais ou menos assim. Ele não faltava com nada, ele dava mesmo. E muito me abençoou mesmo. Comprou um Jeep e ele pagava o seguro. Ele só dizia: eu só não pago o combustível, mas do resto ele assumia tudo e dava mesmo dinheiro, abençoava, sempre foi. Mas, amados, de uma forma em geral, nós, todas as mulheres têm que se sentir amadas, têm que se sentir protegidas. O marido tem que proteger o seu lar, tem que proteger a sua esposa, tem que proteger os seus filhos. Não pode deixar a sua esposa vulnerável, frustrada, porque o salário dela não chega, e ele pega no salário e tem outra mulher, e tem que dividir com 2 casas, com 3 casas, com 4 casas, e a todo tempo a mulher está aqui em casa. É aqui onde você come, é aqui onde você dorme, é que ela lava a tua roupa, ela também vai trabalhar, ela cuida dos filhos, ela cuida das tuas roupas, e não, quer dizer, não chega no estado, e depois na privacidade ela ainda te vai servir. Amados, tenha cuidado com isso. Tenha cuidado com isso. Você não sabe, você está a ser um grande gigolô, você está a ser um grande gigolô diante de Deus. Você não vai alcançar a justiça de Deus. Porque no fundo o que é que você está a fazer? Você está a maltratar a tua filha, a tua esposa, psicologicamente. Ela está frustrada, ela está estressada, ela está cansada. Ela que hoje em dia, de uma forma geral, é isso que nós vemos, amados. O homem está preocupado com a sua masculinidade, com a sua beleza, para atrair a atenção de outras mulheres. O salário dele é para levar outras mulheres para restaurante, para hotéis, enquanto que a esposa dele, que está em casa, está a sofrer com os filhos, está a sofrer e preocupa-se com tudo, com a educação dos filhos. Amados, não é mister que isso aconteça assim, porque se tirou a mulher, juntou com a mulher, teve necessidade da mulher, então assume a mulher na íntegra. O Senhor está a ver, o Senhor está a escrever. O dia do juízo está próximo, amados. O juízo nas igrejas, o juízo e a justiça e o juízo do Senhor está em atividade. O Senhor está a trabalhar a favor daqueles que têm direito à justiça, e também está a trabalhar contra aqueles que têm direito ao juízo. Amados, não negligencie a profecia. Isto me foi dito pelo Senhor diretamente. Eu estava a orar para uma família. Costumo orar para ela separada, e para ela os filhos dela, e para ele o oro separado, por causa das circunstâncias e da situação que cada um tem. Então, naquele dia, que dia foi? Não sei. Olha, por acaso não pus a data.
Mas eu sei qual é a data, porque eu inclusive falei com essa família, enviei a mensagem, eu vou apontar aqui a data, eu vou ver na mensagem que eu enviei a esta família. E o Senhor me disse, ele vai morrer desta enfermidade que ele tem, e porque ele é um gigolo. Amados, Deus abomina muitos lares, baseado naquilo que o Senhor me disse. Amados, eu vivi isso no passado, nunca imaginei que fosse gigolô. Eu vivi isto, e uma boa parte de lar cristão vive nestes termos. Você põe metade, eu ponho metade. É esta lei. O salário da mulher às vezes é mais pequenino, e o salário do marido é maior, mas as despesas são divididas às meias. Um marido, vamos supor, um homem que trabalha na construção civil, eu trabalhei na construção civil, fui trabalhar na construção civil com um objetivo que não correu bem, porque foi com o propósito de eu abortar a minha segunda filha. Não queria, não é? Mas como não tive coragem de ir ao médico para abortar, acreditei que se trabalhar na construção civil eu iria abortar, mas não abortou. Ainda a criança ficou ainda mais agarradinha. Amados, eu trabalhei do princípio da gravidez de 3 meses até o final na construção civil. Então, eu sei o que é trabalho na construção civil, e o dinheiro de construção civil naquela altura era bom. Trabalhava-se de segunda a sexta, e no final, se o patrão não fosse um ladrão, e um gigolô também, nós recebêssemos salário todo o dia. Era um salário que dava para poder fazer muita coisa, e eu consegui fazer muita coisa quando trabalhei na construção civil. Hoje em dia, amados, a construção civil ainda continua a ser um emprego em que dá qualquer homem ou mulher que trabalhe um salário que ele consegue ter uma estabilidade, e também fazer planos e alcançar alvos, se ele for ajuizado e um bom administrador financeiro da sua casa e da sua vida financeira. Ora, um homem que trabalha na construção civil, uma mulher que trabalha como empregada doméstica, é um exemplo que é uma maioria, não é? Não só do meio, no seio que é do povo com quem eu lido, não é? Vamos ver que a mulher tem um salário mínimo e o homem tem um salário um pouquinho acima, mas ele ainda espera que a mulher divida o salário com ele, para dividir as despesas. Amados, é mesmo uma injustiça, não é? Porque não só divide as despesas todas, mas ao longo do mês as coisas vão acabando, a comida vai acabando, e qual é o dinheiro que vai sair? É o dela, porque a tendência é a mulher ser mais gelosa, não é? Ai, como faltou isso, é o filho que precisa isso, é o filho que precisa, aí vai comprar ali, vai comprar ali, vai comprar ali, e no fundo ela acaba por gastar mais. Ele é um gigolô. Ele é um gigolô porque ele sabe que aquilo que ele deu, contribuiu, já acabou. Aquilo que compraram os dois juntos, metade, já acabou. Então, de onde é que apareceu outra comida? De onde é que ela foi buscar outra comida ali? De onde é que ela foi buscar? Então, de algum lugar ela foi. Muitas das vezes ela tem que pedir emprestado para sustentar o marido que está em casa. Isto é gigolô. A mulher às vezes faz ginástica, é dinâmica em poupar ali, fazer ali. É um talento que Deus deu às mulheres para desenrascar, e a todo tempo o homem está ali, ele nem se preocupa com onde é que a mulher vai buscar, onde é que é. E muitas mulheres, com falta de sabedoria, ao invés de sacudirem, não vão emprestar, endividam, enquanto um marido, o dinheiro dele está a investir nas amantes, nas bebidas, nos cafés, com os amigos e por aí fora. Amados, tenha juízo, não faça tal. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, porque isso é juntar tesouro na terra. Fazer isso é injustiça para com a sua carne e para com seus filhos.
Isto é Mateus capítulo 6, versículo 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e ferrugem consoma, onde o ladrão mina e rouba. Mas ajunteis tesouros no céu, onde nem a traça e ferrugem consome, nem o ladrão não mina, nem rouba. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Amando a tua mulher como a ti mesmo, você estará a juntar tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, nem o ladrão mina, nem rouba. Mas fazendo isto tudo que eu tenho dito, não amando a tua mulher, levando aquilo que pertence à tua mulher e aos teus filhos, tirando da boca e do lar da tua mulher, e indo dar para a amante, indo dar para os amigos, para fazer armarem que você é bom, que você tem isto, que você tem aquilo, você está a acumular tesouro na terra. Quando chegar o dia em que você quer um galardão do Senhor, você não terá. O Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidades, iníquo e filhos do pecado, desobedientes e maus, sem afeto, o homem sem afeto natural. Isto é apostasia, corrupção do caráter, não tem amor no coração, é seco do coração, só quer usar-se da mulher e não quer pagar o preço de ter uma esposa, não quer pagar o preço de ter um lar, não quer pagar o preço de ter uma família e assumir a responsabilidade de que eu sou responsável por essa família, eu sou responsável por essa mulher. A minha mulher ninguém toca, a minha mulher ninguém insulta, a minha mulher ninguém aponta o dedo, eu cuido da minha mulher, eu instruo a minha mulher. Não querem pagar esse preço, mas tem um olho na mulher do outro. Quando vem o marido, o amigo faz isso, a tua mulher é assim, assim, assim. Amados, tenha cuidado, porque as coisas não vão só. Se você ama a tua carne, então ame-a de princípio ao fim, como Jesus Cristo amou os seus discípulos do princípio a fim, e como ele ama a sua igreja até os dias de hoje, do princípio a fim. Ele só não ama os nossos pecados, mas ele nos ama a todos por igual. Ele vela pelas suas palavras fazer cumprir. Ele é fiel. Você seja fiel à tua carne, você seja fiel à tua mulher. Se você ama a tua mulher como a você mesmo, então seja fiel. Para de ser adúltero. Um adúltero é um gigolô, porque ele esquece que tem a mulher e vai dar aquilo que pertence à mulher ao outro, e depois, quando chega a casa, quer exigir que ela tenha roupa limpa, tenha comida na mesa, tenha isso. Você é um gigolô. Você muda de atitude, você muda de pensamento, muda de sentimento para ganhar um lugar lá no céu. Se você realmente quer salvar a sua pele, livra-te da ira futura que está próxima para a glória de Deus. Amém? Então eu deixo assim essa mensagem. Eu oro, Pai Santo, em nome de Jesus, para todos os lares cristãos. Senhor, em nome de Jesus, e não só aquele que não seja cristão e que vem eventualmente cruzar, Senhor, com esta mensagem. Eu oro para que se arrependam, se estiverem, Senhor, no papel de gigolô, e aquela que estiver a ser vítima, eu oro para que o Senhor dê sabedoria e revelação a todas as mulheres que estejam a ser vítimas deste espírito de gigolô que está investido no marido para escravizá-lo. Eu oro para que o Senhor abra os olhos do entendimento de toda a família do lar cristão, para que busquem o Senhor enquanto pode achar, para que busquem socorro no Senhor, em orações, em súplicas, em precações, no coração, em jejum, Senhor, tal como Esther, ela orou, fez jejum e orou e achou graça diante dos olhos do marido, do rei Assuero, para conseguir aquilo que ela queria. Eu oro para que todas as mulheres busquem a paz, busquem justiça do Senhor, clamem, segundo Mateus 5, tu dizes que aquele que, bem-aventurado aqueles que têm sede de justiça. Eu oro para que todas as mulheres tenham sede de justiça, mas busquem essa justiça pelo método de oração, pelo método de perdão. Perdoem os seus maridos, Senhor, mas busquem no Senhor a justiça, para que elas tenham direito de usufruir de todos os direitos humanos que elas têm como esposa,
como mãe do lar, como adjutora, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Eu clamo o sangue de Jesus sobre todo o lar cristão, Senhor, e todos os homens que estão nessa posição a ser um gigolô, Senhor, em nome de Jesus, também convença-os do pecado, da justiça, do juízo do Senhor, para que fujam da ira do Senhor, invertendo os valores, sendo os maridos que realmente amam as suas mulheres, como Jesus Cristo ama a sua igreja, que eles cuidem da sua esposa e dos seus filhos, que eles se preocupem, que eles protejam a sua esposa, protejam a sanidade mental delas, protejam o corpo delas, Senhor, que ajude, Senhor, que instrua as mulheres com mansidão e de sabedoria, Senhor, que eles nunca levantem as mãos para espancar as suas mulheres, mas que admoestem com longanimidade, em mansidão, de sabedoria, para que o Senhor Jesus Cristo também lhes faça justiça, se a mulher não cooperar com eles, para a glória de Deus, Senhor, entre o seu Santo Espírito nos lares cristãos, Pai Santo, direitas, veredas das nossas famílias, Senhor, arranca a cegueira espiritual, arranca a ignorância, arranca todo o jugo do inferno, o jugo das trevas, o jugo da maldição, o jugo do pecado, Senhor, em nome de Jesus, o jugo do homem mau, Pai Santo, tudo quanto é espíritos imundos que está a operar nos lares cristãos, lançando setas para que os maridos, Senhor, operem pelo espírito do gigolô, Senhor, cancela, Senhor, essas setas infamadas, malignas, seca pela raiz, nós Senhor, expulso todo esse espírito imundo das casas, dos lares de todas as famílias, cai por terra todas as tuas ciladas do inimigo, quebra todo esse jugo, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro, Pai Santo, para que tu derrames em cada lar cristão o jugo de Deus, que é leve e suave, Senhor, em nome de Jesus, que o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário nos resgatou da maldição da lei, Senhor, e nos remiu desta maldição, Senhor, nos comprou pelo preço do teu sangue, Senhor, em nome de Jesus, que esse sangue seja espalhado em toda a casa, Senhor, e proteja, Senhor, no nome de Jesus, de barra, Senhor, nas ombreiras das portas, Senhor, com o sangue do Cordeiro que tirou o pecado do mundo, Pai Santo, e todo o espírito de gigolô não entre, Senhor, ao ver o poder do teu sangue em cada porta, em cada janela, Senhor, e em cada crente, Senhor, em nome de Jesus, por um caminho ele entrou por 7, eu ordeno, saia, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, cada esposa com sabedoria, o marido com um espírito de justiça, Senhor, em nome de Jesus, que haja justiça, que haja amor, que haja paz, que haja harmonia, que haja inclusão, haja respeito, Senhor, haja comunicação efetiva em todos os lares cristãos e em todos os outros que vieram cruzar, Senhor, e o teu nome seja grandemente glorificado, como é glorificado na tua igreja, Senhor, que cada lar, Senhor, teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Um bem-aja, amados, Deus abençoe grandemente a apóstola Ana Leitão.